Nós estamos aqui para mais um vídeo da série Eu Escolhi Esperar. Esse é o 7º e também é o último vídeo da série. Nós estamos aqui, eu e Laísa, vamos falar a respeito desse tema e também vai ter participação de outros casais e de outras pessoas para falar também a respeito desse tema, né? Eu escolhi esperar. Nós decidimos falar sobre até quando nós devemos esperar no Senhor. A nossa visão, o nosso entendimento é que nós devemos esperar no Senhor até o momento em que nós estamos maduros para receber aquilo que Ele tem preparado para nós. Você pode receber algo em um momento que seria uma bênção para a sua vida, mas você não está maduro o suficiente para lidar com aquilo. E isso que seria uma bênção na sua vida pode se tornar uma maldição. Então, ao nosso ver, você deve esperar no Senhor até o momento em que você está maduro para isso. E nós vamos falar a respeito de esse período em que você busca alcançar essa maturidade. E o que você deve fazer, o que você deve buscar aprender, conhecer, e é isso que nós vamos falar. Então, gente, em Eclesiastes 3:1, fala que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E a partir do momento que você decide esperar no Senhor, você deve descansar e não ficar procurando várias meninas, vários meninos querendo ficar. Você deve aproveitar esse tempo para ficar com sua família, para ficar com seus amigos, aproveitar esse tempo para poder jogar uma bola com os amigos, né? Tomar um açaí com as amigas. Glória a Deus. E também crescer espiritualmente, procurar terminar seus estudos, fazer uma faculdade. E vou falar um pouco da minha história com Ralph. Da minha história não, assim, do tempo que eu e Ralph esperamos poder casar. A gente namoramos quase 8 anos. E o que pra muitos acham que ele ficou me enrolando, na verdade esperamos no Senhor. Porque a gente não tinha muita maturidade, a gente começou namorando muito novo, com 17 anos por aí, e a gente precisava crescer espiritualmente, ter mais maturidade, né? Também ter condições, porque não adianta nada a gente casar e não ter onde morar, ficar dependendo da nossa família. Então a gente esperou poder ter um trabalho. E é isso que devemos fazer, esperar o tempo certo, porque o Senhor sabe o tempo certo para cada um de nós. Isso aí, pessoal. E em Isaías 40:31 diz assim, ó: mas o que esperam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Então, pessoal, nesse período em que você busca alcançar essa maturidade, não é um período fácil, é um período em que você pode se cansar. E nós conseguimos ver aqui nesse versículo que os que confiam, que esperam no Senhor, renovam as suas forças nele. Então eu te aconselho, né, nós te aconselhamos a buscar essas forças, essa renovação de força no momento em que você estiver cansado no Senhor. Porque não é um período fácil esse período de amadurecimento, mas é um período necessário para que no momento em que Deus enviar uma pessoa certa para você, você possa ser também uma pessoa certa para ela e que essa pessoa venha se tornar bênção na sua vida. Essa é a nossa visão, esse é o nosso entendimento. Esse período de amadurecimento é essencial na sua vida para que o seu relacionamento seja um relacionamento abençoado. Essa é a nossa visão e é isso que nós queremos passar para vocês. Bom, fica com Deus. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje pra falar uma experiência que eu tive com a série Eu Escolhi Esperar. Na verdade, eu tive várias experiências, então quando eu vim aqui fazer esse vídeo, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou falar nesse vídeo? Porque, tipo, experiências sensacionais com Cristo, totalmente edificantes. Espero que vocês também tenham tido essa experiência edificante com Cristo. Mas, na verdade, o Espírito Santo misturou muito meu coração sobre o sentido de duas palavras: escolher e esperar, sabe? Escolher. Às vezes a gente acha que na nossa vida é feito de sorte, sabe? Nossa, eu tive sorte com aquilo. Nossa, eu não tive tanta sorte com outra coisa. Nossa, eu tive sorte nesse namoro. Nossa, não foi dessa vez que esse namoro deu certo, sabe? Tipo, não foi o meu momento de sorte.
Sabe, essas coisas não existem. Não existe sorte ou azar. Existem escolhas, sabe? O namoro é feito de escolhas, o casamento é feito de escolhas, o noivado, a vida é feita de escolhas. E essas escolhas são extremamente importantes porque elas têm o poder de nos aproximar de Deus, mas também têm o poder de nos afastar do Pai. E é muito importante a gente saber por que a gente está escolhendo esperar. Porque a gente está fazendo isso, sabe? Qual a motivação que a gente tem e pelo que a gente está fazendo isso. Meninos, entendam que você não está esperando só por uma namorada. Meninas, entendam que você não está esperando só por um namorado. Meninos, vocês estão esperando pela sua futura esposa, a sua auxiliadora, a mãe dos seus filhos, a mulher pela qual você vai ter que amar como Cristo amou a igreja. Meninas, vocês estão escolhendo esperar pelo seu marido, o pai dos seus filhos. O homem pelo qual você vai estar ao lado em todos os momentos, que você vai ter que ser submissa, assim como a palavra nos ensina. Por isso que é muito importante a gente saber escolher. E esperar também, né, gente? Esperar é muito importante. Assim, é fácil? Não. Escolher esperar não é fácil. Até porque não é pra ser fácil, porque tudo que vem fácil, vai fácil da mesma maneira, da mesma forma, vai embora muito fácil. Mas, Estécia, não é fácil. Por que a gente passa por isso? Sabe? É porque quando a gente escolhe esperar, a gente confia e descansa em Cristo. E, cara, descansar em Cristo é uma sensação que nem tem como dizer de tão boa que é. Sabe? Você confia que o melhor dele tá pra vir no momento que ele souber. Porque Deus sabe todas as coisas, né? No momento que ele achar que, tipo, é o momento certo, ele vai mandar o que ele sabe que é melhor para você. Sabe? E às vezes a gente acha que o escolher esperar é uma relação de troca com Deus. Mas não é isso, sabe? Às vezes tem gente que acha o seguinte: nossa, Deus, eu vou escolher esperar e você vai me dar uma pessoa. Nossa, Deus, eu vou escolher esperar por tal coisa e você vai me dar essa coisa. Não, escolher esperar não é uma relação de troca, é uma relação de amor e obediência a Cristo. Quando a gente ama e obedece a Cristo, a gente consegue esperar, a gente consegue confiar somente nele. Mas é tão difícil, não é fácil, sabe, não é. Mas na palavra de Deus diz que o amor é paciente, 1 Coríntios diz que o amor é paciente. Quando você ama a Deus, você consegue ter paciência, você consegue esperar. Mas não vai ser fácil, mas é nesses momentos que que a gente vai ter que descansar nele, confiar nos planos dele, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, sabe? É nesses momentos que a gente tem que se apegar a Cristo. E não fugir, mas se apegar no que a gente acredita e em quem a gente acredita, que é no nosso Pai, que Ele tem o melhor para a gente. Enfim, gente, foi mais ou menos isso que eu tirei dessa série pra minha vida. Várias outras coisas, mas essas coisas foram as que mais me impactaram durante essa série. Fiquem com Deus. Olá, meu nome é Bruna e eu vim hoje falar um pouquinho do meu testemunho, contar um pouco do que eu vivi, do que eu tenho aprendido com Deus nesse assunto de relacionamento, que às vezes a gente tem tanta dificuldade, né? Às vezes torna um tabu na nossa vida, a gente não entende, a gente quer algo logo, a gente esquece de aproveitar, enfim, vou falar tudo isso daqui a pouco. O que acontece, gente? Eu vejo muitas pessoas hoje em dia com discursos de que querem casar logo, encontrar alguém logo. Só que quando eu vejo isso, eu fico com muito medo e muito nervosa. Primeiro, porque eu era uma dessas pessoas, né? Que falavam muito disso. E eu ainda quero, gente, mas não me interprete mal. Mas quando eu entendi que a gente também tem que aproveitar o que a gente tá vivendo, a coisa mudou de figura. Bom, primeiro, eu queria muito isso porque eu acho muito bonito, né? Quando alguém gosta de alguém e aí as duas pessoas constroem algo. E não tem nada de errado nisso. E também eu achava bonito pelo status, né? Todos os meus amigos estão fazendo isso, também quero. Não vou ficar pra trás, né? Só que existe um grande problema quando a gente esquece de viver o período de solteiro de forma plena. Essa é a palavra, plena. A gente esquece de se curtir, a gente esquece de aproveitar a nossa presença, entender os nossos sonhos, entender os planos de Deus para nossa vida. A gente esquece de saber qual é a nossa cor preferida, qual é o nosso filme favorito, qual é o nosso livro, qual faculdade eu quero fazer, o que mais eu gosto de fazer quando eu tenho tempo livre. E a gente só foca em quero casar, sou um robô, quero casar, todo mundo tá fazendo isso, preciso fazer isso. E
é um problema muito grave, porque a gente acaba colocando expectativa sempre no futuro e esquecendo de viver o momento presente, que é um presente de Deus real, quando a gente tem o significado disso. Bom, quando eu namorava e tudo mais, depois que eu terminei, Jesus me ensinou muito o que é estar com alguém que é próximo do Senhor, o que é estar comigo mesma, entendendo os planos de Deus, o que é aproveitar minha família que está dentro da minha casa o tempo todo, e às vezes eu só tinha olhos para outras pessoas e esquecia deles, o que é olhar para os meus amigos e não olhar tanto para a pessoa que eu achava perfeita e que eu queria tudo com ela e tudo mais. Uma vez eu li num livro que dizia assim: a vida do cristão é do campo de batalha à mesa posta. E o que significa isso? Campo de batalha é o período que a gente está vivendo aqui na Terra, e a mesa posta é quando a gente encontrar o Senhor e viver a vida eterna com Ele. E aí eu falei: Jesus, as pessoas têm uma ideia, e eu também tinha, de que a vida do solteiro é o campo de batalha e a mesa posta é quando a gente vai casado. Só que Jesus foi moldando tanto o meu caráter, tanto os meus pensamentos acerca disso. Hoje em dia eu entendo que a mesa posta, ela também pode ser vivida no período de solteiro. Como que a gente vive isso? Quando a gente entende que estamos sendo privilegiados de esperar um tempo tão precioso, se preparando para quando alguém chegar, a gente não depositar expectativas nas pessoas, porque Jesus vai ter suprido nossas expectativas. A gente não vai achar que a pessoa vai nos completar, porque não é isso que a pessoa faz, ela nos transborda, quem nos completa é o Senhor. E aí, quando eu parei para pensar nisso, né, no campo de batalha, mesa posta, essa frase foi pro resto da minha vida, porque eu falava: gente, como que eu vivia, né? Eu vivia numa vida só olhando pro futuro, querendo esperar alguém chegar, e esquecia que eu já estava ali. Eu precisava de atenção, minha família precisava de atenção, meus amigos, meus sonhos precisavam de atenção, minha vida profissional, eu preciso terminar minha faculdade, e isso é tão bonito, sabe? Eu acho que as pessoas, quando elas vivem uma vida de solteiro preciosa, plena, às vezes é mais bonito do que o sonho mesmo de casar, sabe? Eu ainda sonho em casar, mas eu tenho aproveitado muito esse momento para me conhecer, para planejar minha viagem, investir nisso e investir tempo com o Senhor também, que a gente sempre precisa mais. E aí, esse período de espera é precioso. E como eu digo, né? Eu oro para que chegue um homem de Deus na minha vida, porque não adianta aparecer alguém logo e ser vazio e não ter a presença de Deus e Jesus não se alegrar com o relacionamento. Eu não quero isso na minha vida, não quero. É uma coisa que eu sempre falo, eu não tem como eu mais me relacionar com alguém que não ame o Senhor primeiro. Não tem como eu me relacionar com alguém que não entenda que o período de solteiro é um privilégio para ele, que o período de casado é para honrar o nome de Deus. Então, viver essa plenitude, esse período de solteiro de forma diferente e feliz, é uma coisa que eu tento passar para as pessoas que estão próximas a mim, pessoas que vêm pedir conselhos, porque é isso que Jesus me ensinou. Jesus moldou muito o meu caráter, como se fosse um barro nas mãos de Deus. Ele falou: vamos fazer assim, é assim que tem que pensar, é assim que tem que fazer, é assim que tem que agir, porque o amor é uma decisão e a gente tem que se amar primeiro, tomar a decisão de nos amar primeiro, para entender o que a gente merece e para entender o que Jesus quer da gente, né? Porque não adianta eu querer uma coisa e Jesus querer uma coisa totalmente diferente. Não entra na balança isso. Não tem como a gente achar que sempre o que a gente quer é melhor, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e ela sempre vai ser, sempre vai ser. Então, eu vim aqui hoje te dizer que existe mesa posta no período de solteiro, e existe como você viver uma vida completamente feliz estando solteiro, sabe? Sem ansiedade para o que está por vir, mas com expectativa, porque expectativa é algo bom, né? Uma mulher grávida está com expectativa para o seu filho chegar, assim como estamos também com expectativa para algo que está por vir, mas não estamos ansiosos,
porque a ansiedade não é algo bom. Então, nesse vídeo eu queria passar uma mensagem de Deus na sua vida para que você entenda a felicidade de estar solteiro também, tá? A gente já tem a gente, nossa família, nossos amigos e o mais importante de tudo, a gente tem o Senhor que também está no barco nessa fase que é preciosa na nossa vida. Oi, gente, eu sou a Ivana. E eu sou o Roberto. Nós estamos aqui para falar a respeito da série Eu Escolhi Esperar, da Primeira Igreja Batista em Ururaí, a qual nós somos membros. E o tema é Eu Não Esperei, e agora? É um tema bastante interessante porque ele se espelha um pouco na nossa história, que eu vou contar brevemente aqui. Eu sempre fui criado na igreja, vim de um lar cristão, e ela também, só que de uma outra religião. Porém, nós dois conhecíamos os mandamentos de Deus, sabíamos o que era certo e o que era errado. E a prova é Deus, nós se conhecemos, começamos a nos relacionar, só que nós não esperamos até o casamento para termos relações sexuais. A gente adiantou o processo, tivemos relações antes. E como todo pecado tem a sua consequência, nós tivemos também. Veio as punições da igreja, fomos afastados. E por conta desse afastamento, eu poderia muito bem chutar o pau da barraca e acabar de vez, me desviar dos caminhos de Deus. Mas sendo conhecedor da palavra, eu sabia que aquilo ali era correto e que eu precisava passar por aquilo. Como um casal, nós passamos por tudo que tínhamos que passar. E com a ajuda do pastor que sempre esteve conosco, nos dando força com palavras, à igreja que sempre esteve junto também com oração, nós passamos por tudo isso. Hoje ainda nós não estamos casados nos papéis por conta dessa pandemia, mas já estamos com tudo na mão, só esperando isso passar para a gente dar continuidade ao nosso processo. Mas o que eu queria falar para você hoje se você não esperou, fica tranquilo, porque lá em cima existe um Deus que Ele te ama independente do que você faça ou o que você fez. E você que está esperando, continue esperando, porque não adianta você querer botar o pé na frente do que Deus tem para você, querer adiantar o processo, porque isso não vai adiantar, porque Deus tem o melhor para você. Então espere. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então, gente, foi o que ele falou. Se você não esperou, teve a relação sexual com o seu namorado ou o seu noivo, você chega com o seu pastor, você conversa com ele vai saber a melhor forma de te ajudar. Ninguém vai te julgar, nem ele, nem nenhum membro da igreja. O pastor vai te afastar de algumas coisas que você faz, mas isso não significa que você tem que parar de ir à igreja. Hoje, eu não sou casada ainda por conta da pandemia, como ele falou, eu me encontro grávida. Não me arrependo de estar grávida. Deus sabe de tudo que ele faz, Deus sabe de todas as coisas. Mas se fosse para eu mudar, eu mudaria. Primeiro, eu não manteria relação sexual, claro, antes do casamento. Eu queria me casar primeiro, para depois eu manter e ter a minha filha. Mas foi diferente, nem por isso ninguém me julgou. E nem Deus e nem ninguém. E eu sei que se você estiver passando por isso, você chega, conversa, todo mundo vai saber como te ajudar. E não é porque aconteceu com você que você tem que parar de ir à igreja, você tem que parar de seguir a Deus, porque Deus sabe de tudo que Ele faz. E se isso aconteceu com você, você não é a primeira pessoa e nem vai ser a última pessoa. E sempre vai ter várias pessoas estendendo a mão para vocês em relação a isso. Fiquem tranquilos e fiquem com Deus. E se vocês repararem bem, nós tivemos todos os motivos para abandonar tudo, porque fomos afastados da igreja. Como todos vocês sabem, eu sou instrumentista, eu sou baterista, apaixonado pelo meu instrumento, e eu tive que abrir mão disso por conta dos meus erros. Mas sempre meu pastor, a igreja e Deus primeiramente estiveram sempre comigo. E graças a Deus hoje a gente passou por tudo isso, estamos juntos, com uma princesa aqui no forno, que Deus nos presenteou. E é isso.
Eu escolhi esperar e tô esperando em Deus. E você também, continue esperando. Fique com Deus. E aí galera, tudo tranquilo? Bom, eu vou iniciar esse vídeo que vai ser bem rapidinho com uma frase de um pastor que diz que tem coisas que nós vivemos e aprendemos acertando. E tem coisas que nós vivemos e aprendemos errando. E sabe por que iniciar esse vídeo com essa frase? Porque assim, no decorrer dessa série, nós aprendemos muita coisa. E não aprendemos só acertando, aprendemos também errando. E assim, teve coisas que eu passei pra vocês em alguns episódios que eu vivi. E que eu aprendi com essas coisas acertando, fazendo o que é correto. E teve coisas que eu vivi e que eu aprendi mais fazendo o que é errado. E assim, no nosso livro Eu Escolhi Esperar, que foi o livro, né, que a gente estudou para essa série, tem uma frase que complementa essa frase do pastor, que diz que tem coisas que nós aprendemos com o erro de outras pessoas. Então assim, como eu falei, teve coisas que eu aprendi e passei para vocês que eu acertei, coisas que eu errei e aprendi, e coisas que eu nunca vivi e nunca passei por aquilo, mas que eu aprendi com o erro de outras pessoas. E sabe, no decorrer dessa série, isso foi algo que eu vinha aprendendo muito, porque tinha momentos em que eu pegava o livro para estudar e eu me deparava com certos assuntos que eu falava, cara, como que eu vou falar sobre isso? Não tem como eu falar sobre isso. Eu nunca vivi isso. Ou eu já passei por isso, mas quando eu passei eu não fiz da forma correta. Eu errei, não tenho como eu falar sobre isso. Mas esse mesmo pastor que diz essa frase, cujo eu comecei o vídeo, ele diz que nós temos mais autoridade para falar por aquilo que nós já passamos e tiramos aprendizado sobre, do que aquilo que a gente nunca passou. Porque nós sabemos o que falar, porque as pessoas olham para aquilo e falam, caraca, ela resolveu mudar, ou ele resolveu mudar. Ele passou por isso, mas tirou isso como aprendizado. Ele passou por isso, mas hoje ele é assim. Então assim, nós aprendemos com os nossos erros e também com os nossos acertos e também com erros de outras pessoas quando nós escolhemos aprender com eles ao invés de julgá-los. Bom, a segunda, uma coisa que eu também aprendi no decorrer dessa série foi a ter muita paciência. Não que eu não tenha que aprender mais, porque assim, realmente paciência é uma coisa que tem que ser trabalhada na nossa vida todos os dias. Mas eu aprendi muito a ter paciência no decorrer dessa série, sabe? Até porque, eu não sei se vocês lembram, mas em um episódio eu falei que a gente precisa escolher a lasanha na nossa vida ao invés do miojo. E também ser a lasanha na vida de alguém. E pra gente ser ou ter a lasanha na nossa vida, a gente precisa ter nada mais, nada menos que paciência. Bom, teve uma coisa que logo assim que o pastor me chamou a Esté pra fazer essa série, a primeira coisa que eu pensei foi, caraca, como que eu vou falar sobre algumas coisas assim, sabe? Eu só tenho 15 anos. Será como que os velhinhos lá da nossa igreja vão olhar pra mim e vão pensar, tipo, o quê? Só que aí tem uma frase no livro que eu li que dizia que escolher esperar não se trata de uma faixa etária, uma vez que decepções amorosas não escolhem idade. Então, essa frase pra mim foi uma resposta. Foi ela estava logo no início do livro, então assim, foi algo que abriu ainda mais minha mente. Porque escolher esperar, cara, não se trata de uma idade. Você pode ter 30 anos e escolher esperar, e você pode ter 15 anos e escolher esperar. Não se trata de uma idade, até porque as decepções amorosas não escolhem idade. Então assim, isso foi algumas coisas que eu aprendi, que eu vim aqui passar pra vocês. Olá pessoal, eu sou o Vitor. E eu sou a Luísa. Estamos aqui hoje para contar um pouco do nosso testemunho, um breve testemunho sobre o nosso relacionamento, sobre o tema dessa série Eu Escolhi Esperar. E é um tema que acredito que vai ajudar muitas pessoas, porque um dos temas da série foi o Eu Não Esperei e Agora. Então, não sei se todo mundo sabe,
mas eu e a Luísa, nós não esperamos até o casamento. Nós não soubemos esperar. E assim como a maioria dos jovens, no começo a gente queria simplesmente curtir o momento. Principalmente eu, porque já tinha me relacionado com outras pessoas, tinha sofrido, estava com o coração machucado, então eu queria curtir o momento. Mas no decorrer do tempo, e eu me apaixonei por ela se apaixonou por mim, essa coisa linda, né? Brincadeira. Mas enfim. E o tempo foi passando e a gente foi construindo um relacionamento muito bom, porém da forma errada. Mas errada em que sentido? Errada no sentido de ter feito sexo antes do casamento. Nós nos conhecemos sexualmente antes do casamento. E segundo a Bíblia, isso não é o certo. O certo é que a gente se guarde até o casamento. E o livro, Eu Escolhi Esperar, ele diz muito sobre isso. Sobre esperar e tem essa parte do eu não esperei agora. E muitas das pessoas acham que por não ter esperado, não tem mais jeito. Mas sendo que tem. Porque nós não esperamos e com o decorrer do tempo nós recebemos uma resposta de Deus. Principalmente eu, tô falando de mim porque eu era afastado e a Luísa não era cristã. Então por isso que eu falo assim. Então eu pedi uma resposta a Deus sobre o que fazer no momento a qual eu estava para receber um dinheiro, ia comprar uma moto. E Deus usou a minha mãe para que eu pudesse enxergar o que Ele queria. E Deus, no dia seguinte, assim que eu orei, minha mãe chega para mim: Vitor, pode que ao invés de eu comprar uma moto, você não vê logo essas coisas para você casar, ajeita a casa lá, o terreno, e você casar logo e vocês e Luísa viverem a vida de vocês e tal. Eu falei: caraca, obrigado Deus pela resposta. Foi então que eu decidi fazer o pedido de casamento e ficamos noivos. E foi aí que eu procurei o pastor e comecei a voltar a frequentar a igreja, e foi o pontapé inicial para minha retomada e para o início da caminhada cristã da Luísa. E nós noivamos e foi uma luta grande para construir nossa casa, planejar a festa, foi uma loucura. Até hoje eu não entendo da onde eu e a Luísa tiramos condições a não ser de Deus para fazer isso tudo. É uma coisa inexplicável. Mas Deus foi mostrando aonde Ele queria chegar com a gente. E o que a gente quer passar? Que hoje, para a honra e glória de Deus, nós somos casados, nós temos um lar abençoado, temos nossos problemas, assim como qualquer outro casal tem, mas sabemos lidar com os problemas. Deus nos abençoa sempre. Nosso lar é um lar onde abriga um PGM maravilhoso. Nós podemos louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus aqui nessa casa. E esse é o recado que a gente queria deixar. Se você que um dia não esperou, adiantou uma etapa da sua vida, melhor dizendo, que você possa entender que você ainda tem a chance de consertar, procurando fazer a coisa certa. Não simplesmente pelo fato de fazer sexo com a consciência tranquila, mas sim de casar, porque esse é o mandamento de Deus. Instituir uma família. A família é o nosso primeiro ministério. Então o namoro ele deve ser pautado em namorar, noivar e casar. Isso no tempo certo e da forma correta. Não interrompendo as etapas. Então, hoje, eu e a Luísa, nós procuramos passar para as pessoas a nossa experiência de vida. Para que pessoas não cometam o mesmo erro que nós cometemos. E através desse vídeo, dessa série maravilhosa, qual tivemos muitos episódios já, você possa aprender isso também. Você deve estar se perguntando porque só eu falei, é porque a Luísa é um pouco tímida, mas como somos tudo que eu falei é em concordância com ela está de acordo. E é para abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar